Bem-vindo ao reino do desconhecido. Este vídeo é uma jornada ao território do inimaginável. À medida que você assiste, você se sentirá cercado por uma escuridão opressiva. Não há como fugir do que está por vir. O quarto do meu irmão. O que acontece enquanto dormimos? Será que realmente a aparente paz noturna permanece, após fecharmos os olhos, na escuridão de nossos quartos? Ou será que poderíamos estar sendo observados por algo que nem imaginamos que exista? O relato descreve uma dessas situações. Quando eu ainda era pequeno, alguns fenômenos estranhos aconteceram na nossa casa. Um deles aconteceu com meu irmão mais novo, e é esse que vou contar agora, pois estava lá e testemunhei o seu acontecimento. O meu irmão, Beto, tinha um quarto do lado do meu, e um dia ele me perguntou por que eu fiquei batendo na porta dele na noite anterior. Eu falei para ele que não tinha batido, e ele insistiu que alguém tinha batido. Eu simplesmente não dei bola para isso, pensando que era algo que ele tinha imaginado. Na época, eu era cético. Algumas noites depois eu acordei, lá pelas 3, com meu irmão gritando, que o EFOI. Imediatamente eu levantei e fui ver o que estava acontecendo. E quando eu abri a porta do quarto dele, ele me perguntou por quê. Estava batendo na porta dele. De novo eu falei para ele que eu não tinha batido e voltei para o meu quarto. Tudo estava indo bem por cerca de uma semana, e então aconteceu. Era 3:00 da manhã, e eu ouvi o meu irmão gritar. Eu corri para o quarto dele, e a porta estava aberta, e o Beto estava falando que a coisa tinha agarrado ele. Eu perguntei, quem? E ele me mostrou a marca avermelhada de uma mão em volta do tornozelo dele. Tinha cerca de 10 de largura, e 4 arranhões profundos de uns 4 com cada. Sem saber quem, ou o que fez as marcas, nós realmente não sabíamos o que fazer. Nós fechamos o quarto, e nunca mais o usamos, até que um dia, um amigo do meu pai, Carlos, deu uma passada lá em casa e resolveu ficar para dormir lá. Sem saber da história do quarto, ele acabou indo dormir nele. Lá pela 1:00 da manhã ele acordou meu pai, com a cara toda pálida e tremendo, e falou que ele iria dormir no carro dele. O meu pai perguntou por quê, mas o amigo dele não quis falar sobre nada. Na manhã seguinte, quando estávamos todos tomando o café da manhã, nós perguntamos a Carlos por que ele tinha dormido no carro dele. Depois de muito insistir, ele finalmente falou que acordou no meio da noite, com a sensação de que tinha alguém deitado sobre ele. Mas quando ele abriu os olhos, viu o lençol flutuando a cerca de uns 30 do seu corpo. Depois disso, nós nos mudamos da casa. Batidas. A minha família muda bastante. Aproximadamente uma vez por ano. Na nossa última mudança, nós saímos de Santa Catarina, onde eu passei 14 anos da minha vida, para o Rio de Janeiro. Nós nos mudamos para uma casa nova, que tinha acabado de ser construída. Eu sempre tive experiências com fantasmas, em quase todas as casas que eu morei. Parece que eu sempre acabo me encontrando com algum. Essa experiência em particular aconteceu depois de 2 anos, morando nessa casa nova, e eu tinha 16 anos. Nada de estranho tinha acontecido comigo, desde que tínhamos nos mudado. Mas pouco tempo antes disso acontecer, eu comecei a escutar vozes pela casa, quando não tinha mais ninguém em casa além de mim. Eu lembro do dia em que eu cheguei da escola, e decidi descansar, um pouco antes de fazer as lições de casa. Enquanto eu estava deitada, eu fiquei olhando o armário que eu tinha deixado aberto. Então eu ouvi um barulho estranho, como se alguém tivesse batido em uma porta. Na hora eu achei que fosse um dos meus irmãos do lado de fora, na garagem, já que o meu quarto ficava do lado da garagem, ou que fosse a minha imaginação. Por ter depressão, aprendi por vídeo de último visto para filmes, para distinguirmos Deus, porque tu já vias. Que aquilo de trepagir de coletas de cadê? Eu simplesmente ignorei e acabei dormindo. No entanto, a batida voltou naquela noite e nas noites seguintes. Durante esse período, às vezes eu acordava, e para minha surpresa, estava sentada na cama com as pernas cruzadas, como se estivesse meditando, e eu não sou uma pessoa que faz meditação. Com o passar do tempo as batidas já vinham uma noite sim e uma noite não, sem falta. Eu acordei o meu pai e falei para ele sobre a batida uma noite. E ele foi ver o que era, mas não achou nada. Eu achei que podia ser algum bicho na garagem, mas algum tempo depois essa ideia foi descartada. Numa noite a coisa ficou bem séria. As batidas vinham a cada 15 minutos mais ou menos, e eu achei que, se eu ficasse acordada mais um pouco, talvez elas iriam embora. Eu fui até o meu computador e fiquei falando no ICQ com uma amiga minha e acabei falando sobre as batidas. Ela ficou curiosa e falou para eu telefonar para ela poder ouvir as batidas. Eu fui até a sala pegar o telefone sem fio. Quando eu voltei para o meu quarto, eu comecei a discar o telefone dela. E antes que eu completasse a ligação, a batida começou a ficar mais forte, só que dessa vez ela parecia vir de dentro do quarto. Estava vindo da mesa, da porta, da cama,
do armário, da janela, da parede, de todos os lados. Estava ficando cada vez mais forte e alta. Então eu me joguei no chão e me enrolei no pé da minha cama, morrendo de medo, esperando que as batidas parassem. Então eu tive uma sensação estranha e uma vontade descontrolada de sair correndo do meu quarto. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu levantei e corri para fora e entrei no cômodo mais próximo, o banheiro. Assim que eu entrei no banheiro, eu fechei a porta e antes que eu pudesse pensar no que fazer, alguma coisa literalmente se jogou contra a porta. O meu único reflexo foi me escorar contra a porta para impedir que ela abrisse. Depois disso eu não consegui ouvir mais nada lá fora. A casa ficou em um silêncio total, mas mesmo assim eu não saí do banheiro e acabei dormindo lá dentro mesmo. Na manhã seguinte eu contei para minha família o que aconteceu e eu jurei que não ia dormir mais naquele quarto. Eu acabei trocando de quarto com meu irmão no mesmo dia. Ele nunca reclamou de nada do quarto e nunca ouviu as batidas. E eu também nunca mais ouvi ou presenciei mais alguma coisa aqui em casa depois daquela noite. Eu já estou acostumada com coisas sobrenaturais acontecerem comigo, mas o que aconteceu dessa vez me assustou a um ponto que agora eu tenho medo de ficar em casa sozinha e ouvir aquela batida de novo. E o que era a coisa que me seguiu? Eu não sei se eu quero realmente saber. Joyce, Petrópolis, Rio de Janeiro. O quarto sempre trancado. Um quarto sempre trancado em um hospital. Quais mistérios poderiam estar por trás de sua misteriosa porta? Poderia algum tipo de criatura do além habitar um local como esse? Segundo o relato a seguir, isso pode ser possível. A seguinte história aconteceu em um hospital da cidade de São Paulo e é verídica. Fato que vou relatar a seguir aconteceu com meu tio, o qual trabalhou no departamento de manutenção de um hospital na cidade de São Paulo por alguns anos antes do ocorrido. A lembrança mais marcante que eu tenho da minha infância é a do meu tio contando a história sobre o que aconteceu uma noite lá naquele hospital e que acabou fazendo com que ele pedisse demissão. Isso foi tão marcante para ele que toda vez que nós conseguíamos convencê-lo a contar a história, o que era raro, ele entrava numa espécie de transe e a sua voz ficava monótona e sem emoção, como se fosse outra pessoa buscando, nos cantos escuros da sua memória, algo que foi trancado bem fundo, querendo que fosse esquecido. Depois de algum tempo, minha tia proibiu que ele contasse a história e tocasse novamente no assunto. Tudo começou quando meu tio começou a trabalhar naquele hospital. Logo no início ele notou um quarto em particular na ala psiquiátrica, o qual nunca era usado e sua porta sempre ficava trancada. Sempre que ele perguntava sobre qual era o motivo que aquela porta permanecia trancada para o seu supervisor ou para os seus colegas de trabalho, eles falavam que era para ele não se preocupar com isso e rapidamente mudavam de assunto. Às vezes simplesmente ignoravam as perguntas que ele fazia. O tempo foi passando, até que certo dia, tarde da noite, meu tio estava trocando uma lâmpada do teto do corredor, não muito longe daquele quarto trancado. Depois de ter colocado a lâmpada ele, começou a descer a escada, e de repente a luz começou a piscar. Em seguida ele sentiu uma caída brusca na temperatura e um estranho cheiro que tomou conta do corredor inteiro, como se fosse uma névoa invisível. Para pegar uma outra lâmpada nova, ele teria que passar em frente à porta daquele misterioso quarto para chegar na área principal do hospital. Então ele foi caminhando, então aquele fedor piorou muito, e foi quando ele começou a ouvir um som vindo das proximidades do quarto, que sempre estava trancada e nunca era usado, e que todos evitavam falar. No início parecia que era alguém cantando, mas então mudou para um estranho e sombrio murmúrio. O que ele ouviu depois o levou a uma inesperada mistura de emoções. Tristeza, então raiva e depois medo. Mesmo não tendo se identificado, ele pode ouvir que a voz era inconfundível de sua já falecida avó. A voz dizia: Reinaldo. A frágil mas familiar voz chamou: Me ajude, Reinaldo, você é o único que pode me ajudar agora. Eu estou aqui, rápido, Reinaldo, por favor, depressa. Nesse momento o sangue nas suas veias gelaram. Ele ficou muito confuso e ficou pensando como aquilo poderia estar acontecendo. Pelo amor de Deus, ela estava morta há mais de 20 anos. O meu tio começou a chorar como uma criança perdida. Por trás dos pedidos de ajuda da sua avó, ele pôde ouvir o que parecia ser uma risada meio maligna, que parecia como se guiado por um poder desconhecido. Então ele segurou a maçaneta da porta para abri-la. Mas quando encostou, queimou seriamente a sua mão e ficou com uma cicatriz que tem até hoje, na forma de uma meia-lua da vitória do Plaza Zubelt. A maçaneta começou a girar sozinha vagarosamente, e de repente a porta toda começou a chacoalhar violentamente. Alguém, ou alguma coisa, estava do outro lado tentando sair, e começou a bater e a chutar a porta. Ele decidiu sair daquele lugar o mais rápido possível. Então ele saiu correndo o corredor abaixo sem olhar para trás, pois aquela gargalhada que ele tinha ouvido estava mais alta e parecia estar vindo bem de trás dele.
Quando ele estava perto da recepção, as suas pernas não aguentaram e ele caiu no chão inconsciente. Quando meu tio recobrou a consciência, todos estavam ao redor dele perguntando o que tinha acontecido, enquanto uma enfermeira cuidava da sua mão queimada. Então ele contou o que havia acontecido. Para verificar o que poderia ter acontecido, 2 faxineiros foram até em frente daquele quarto misterioso analisar a situação, pois ninguém queria ir sozinho. Quando voltaram, um deles tirou seu crachá, colocou na mesa, pegou seu casaco e calmamente saiu pela porta. A mensagem estava clara: eu me demito. O outro faxineiro falou que não viu nada fora do normal. A escada ainda estava no corredor, como meu tio a tinha deixado, e a lâmpada agora estava funcionando perfeitamente. Algumas noites depois, o faxineiro que tinha se demitido ligou para o meu tio e falou que ele tinha tido uma experiência parecida, só que a voz que ele ouviu era do seu irmão, que já tinha falecido fazia tempo, e que tinha ouvido vindo de dentro do quarto, e que ele tinha sentido as mesmas confusas emoções. Depois de ter ouvido isso, o meu tio decidiu que iria se demitir também. Quando ele falou das suas intenções para o seu supervisor, ele foi despedido na hora, e foi avisado para nunca contar aquela história para mais ninguém. O meu tio morreu depois de um bom tempo, de causas naturais e já velhinho. E uma coisa que me deixa intrigado é que a sua história é idêntica de filmes que contam fatos sobre possessão demoníaca. Teria alguma espécie de demônio trancado naquele quarto, o qual saberia como afetar emocionalmente as pessoas que se aproximavam dele. Seria isso. Bela. Viajei para o Rio de Janeiro, a fim de passar o ano novo com meus amigos a bordo de um barco em plena Copacabana, para admirar o show pirotécnico. Desde o dia em que sai, rotineiramente minha Polibela dirigia-se para o portão de nossa casa e uivava tristemente para a lua, segundo minha mãe falava. Ela não dormia e nem alimentava-se direito, deixando minha mãe muito preocupada. Os dias iam passando e Bela piorava, não saindo mais do portão, não importando o tempo. Mamãe resolveu ligar para mim. Quando soube, fiquei brava com ela, porque não ligou logo. Bela sempre foi minha companheira desde minha infância, considerávamos ela um membro da nossa família. Não hesitei aos apelos de minha mãe e 2 dias depois, consegui trocar minha passagem aérea, antecipando o meu regresso. Encontrei Bela quase sem vida, mas com meus carinhos e cuidados, ela foi recuperando-se. Comemorei com meus pais e minha cachorrinha a entrada de um ano novo, apesar de lamentar não estar com meus amigos no Rio de Janeiro. Na manhã seguinte, as notícias estavam estampadas no jornal. Porque na noite de 31 de dezembro, por excesso de peso naufragou o barco Baton Rouge. E-mail para contato. Carol. Oswald. Cumbra Vitória Régia, Araranguá, SC.